Leitura do primeiro livro dos Reis. Após a morte de Nabote, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: Levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse. Isso lhe dirás: assim fala o Senhor. Tu matastes e ainda por cima roubas, e acrescentarás: assim fala o Senhor. No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: afinal, encontraste-me o meu inimigo? Elias respondeu: sim, eu te encontrei. Porque te vendestes para fazer o que desagrada ao Senhor. Farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com a tua família como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aias, porque provocastes a minha ira e fizeste Israel pecar. Também, a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou uma sentença: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezael. Os da família de Acabe, que morreram na cidade, serão devorados pelos cães, e os que morreram no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe, para fazer o que desagrada ao Senhor. Porque a isto o incitava sua mulher Jezabel. Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a sua pele e jejuou. Dormia envolto no pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: viste como Acabe humilhou-se diante de mim? Já que assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre sua família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Porque pecamos.
vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou um novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje, esta palavra maravilhosa que nós estamos ouvindo neste tríduo do Sagrado Coração de Jesus, muito tem a nos ensinar para a nossa vida cristã, para a nossa busca de santidade, para o nosso caminho espiritual, do qual nós precisamos seguir, do qual nós precisamos trilhar. A primeira leitura, ela nos mostra, mais do que a atitude de conversão de Acabe, ela nos mostra como Deus nos ama, o que Deus faz por nós. Acabe se arrepende,
Só que Deus, de forma gratuita, rápida e até impressionante, leva em consideração um simples arrependimento da alma. Deus perdoa a vida de um pecador simples e unicamente se ele se arrepende. E numa velocidade impressionante. Por quê? Porque Deus deseja exatamente ser misericordioso com cada um de nós. Deus, quando nos dá essa liberdade, o livre-arbítrio para podermos fazer o que quiser, Ele deixa uma sentença, que nós comeremos daquilo que plantarmos. É uma sentença de lei natural. Eu planto couve, eu como couve. Porém, Ele pode modificar a história de qualquer pessoa, desde que essa pessoa se arrependa realmente. Portanto, já de início eu te convido, você que me assiste, busque o arrependimento de suas atitudes. Procure a conversão. Procure arrepender-se dos caminhos maus que você trilhou, para permitir Deus agir na sua vida com misericórdia. É claro que Deus não está amarrado ao meu perdão, mas Deus também não resiste a um coração arrependido, meus irmãos. Deus é atraído por corações humildes. É exatamente o que Ele diz aqui no final. Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Perceba que Deus, Ele percebe, Ele enxerga, Ele vê, Ele leva em consideração a humilhação do humilde, do arrependido. Então, se nós trilharmos o caminho do arrependimento, Deus te perdoará e te tratará com mais amor ainda. Por isso que na vigília pascal, na noite do sábado santo, do sábado de aleluia, nós, no pregão pascal, a gente canta do pecado que nos trouxe tão grande Redentor. Ó feliz culpa que nos trouxe tão grande Redentor. Mas somente se reconhecermos o nosso arrependimento diante do Deus, do Pai das misericórdias. Portanto, aqui, mais do que simplesmente o ato de arrependimento de Acabe, cabe nós olharmos para a atitude misericordiosa do nosso Deus. Deste Deus que prontamente nos perdoa. Uma coisa é quando a gente está em dúvida. É quando nós estamos em dúvidas. Será que eu posso me arrepender? Será que eu posso pedir perdão para Deus? Né? Às vezes a gente tem isso com nossos pais, né? Eu vou pedir perdão para minha mãe, mas será que ela vai me arrepender, meu Deus? Não, mas eu tenho que ter um jeito certo para falar, porque se eu falar errado eu tomo um couro. Às vezes a gente tem isso. Eu, pelo menos com a minha mãe, eu morria de medo. Falei, Ave Maria, o que eu faço? Eu não tenho que falar a verdade. É melhor falar a verdade, apanhar um pouco menos, mas apanhar, né, do que ela descobrir depois a mentira. A gente ainda fica meio assim. Com Deus não, meus irmãos. Com Deus é certo que se eu me arrepender, Ele vai me perdoar. Com Deus é a certeza da sua misericórdia, porque Ele é misericordioso e a única coisa que Ele quer derramar em nós é a sua misericórdia. Então, a primeira atitude da primeira leitura que nós precisamos ter é acreditar que o nosso Deus não é um Deus ruim, mas um Deus bom. Meus irmãos, Deus é bom. E precisamos crer nisso para se arrepender. Porque acreditando que Deus é bom, acreditando que Deus é capaz de morrer na cruz por nós, acreditando que Deus ainda assim, na miséria de todas as misérias, como diria, né, a leitura de domingo, de São Paulo, ainda quando éramos inimigos,
ainda quando éramos pecadores, Deus enviou o seu Filho amado para nos amar, para nos salvar, nos redimir. Ou seja, Deus não esperou o meu arrependimento já para me dar a salvação. Deus não esperou que eu me arrependesse para derramar no mundo a graça de todas as graças, que é a encarnação do Filho, para nos perdoar, para nos amar e abrir o caminho para a salvação. A primeira coisa então, para eu me arrepender, é acreditar que Deus é bom. Bom a esse ponto de dar o seu melhor, que é o seu Filho, a vida do seu Filho para nós. Aí sim, conhecendo esse Deus, eu posso então fazer meu exame de consciência e dizer: como é que eu posso pecar? Como é que eu posso agir de forma tão ruim diante de um Deus tão bom? Eu não posso me arrepender porque eu sou um coitado. Arrependimento por meio do inferno é arrependimento mentiroso. Mas arrependimento por amor a Deus é o arrependimento verdadeiro. Porque eu amo o Senhor, eu tenho que correspondê-lo. O que nos leva ao Evangelho. Diretamente ao Evangelho. Jesus nos pede aqui para amar os vossos inimigos, os nossos inimigos. Está aqui. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Por que Jesus está pedindo isso para nós? Porque não é fácil não. Dizer que é fácil amar o inimigo não é fácil não. Eu tiro por mim mesmo. Se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu acho que eu seria a pessoa mais vingativa do mundo. Se não fosse a palavra de Deus que me ensina, que me corrige, que se fosse depender dos próprios instintos do Padre Bruno, Ave Maria. Mas precisamos amar os inimigos. O que significa isso? Significa olhar para Deus e perceber o que é que Deus faz com a gente. Um exemplo simples. Diz aqui que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Faz cair a chuva sobre justos e injustos. Imagina se Deus agisse com o sol, com a primavera, com a chuva, somente para os que vão para a missa, por exemplo. Então, você foi para a missa, então você vai ter sol, você vai ter a chuvinha, você vai ter a coisa para comer. Aí, você não foi para a missa, então você vai ficar só nas trevas e no frio. Imagina se Deus agisse assim. Mas a bondade de Deus é para com justos e injustos. Quando Deus nos convida, quando Jesus nos convida a amar o inimigo, é olhando para Deus que Ele nos pede para amar o inimigo. Ser gratuito. Amar o inimigo não significa levar para casa, tomar um café, fazer a reunião da Tupperware, não é fazer isso não. Amar o inimigo não significa ela jogar xadrezinho e passear no shopping com o inimigo, partilhar a sua vida. Inimigo é inimigo. Jesus está falando que você vai ter inimigo. E talvez você também seja inimigo de alguém. Amar o inimigo significa estar com o coração disponível para ser bom quando ele precisar. Amar o inimigo significa ser bom para ele. Como Jesus, como Deus é bom para conosco. Voltemos para a segunda leitura de domingo. Quando éramos inimigos, Deus nos amou. É amar. Ser bom e amar o inimigo, além do perdão, significa estar pronto para dar o meu sol também para o inimigo. Para dar a minha primavera para o inimigo. Para dar a minha chuva para o inimigo, se ele precisar. É estar disponível também para amá-lo, para salvá-lo. Porque amor não é sentimento. Amor é decisão de ser bom. É decisão de dar a sua vida para o outro. Amor é caridade.
E por isso que Jesus nos pede para ser caridoso. Quando diz amai os vossos inimigos, significa seja caridoso. E caridoso é ato gratuito, é atitude gratuita, sem esperar recompensa, sem esperar obrigado. É fazer o bem, simplesmente porque Deus nos pede. Por amor a Deus, eu amo o inimigo. Porque nós precisamos, meus queridos irmãos, dar a primeira iniciativa. O primeiro passo é nosso, não é depender do outro. Olha, eu só vou amar se o outro me corresponder. Eu só vou amar se o outro me amar. Eu só vou amar se o outro me dizer obrigado. Só vou fazer o bem se eu tiver alguma recompensa. Aí pensa se todo mundo disser isso. Ninguém faz o bem. Se todo mundo esperar a primeira atitude, o primeiro passo, ninguém dá. Portanto, Jesus está nos pedindo para ser assim. Não espere seu inimigo ser amigo para amá-lo. Isso é paganismo. É paganismo quando a gente espera o outro ser bom para ser bom. Porque até os maus fazem isso. Os maus sabem tratar bem quem trata bem. Que é camarada, que colabora. É muito fácil amar o outro quando o outro está me amando também. É muito fácil ser bom com aquele que é bom comigo. Jesus pede, não seja pagão. Seja cristão. Ame o outro, principalmente quando ele ainda for seu inimigo. Porque depois será mais fácil para amá-lo quando for amigo. Então nós precisamos caminhar dessa maneira. Porque senão, meu irmão, não adianta fazer como canta-se quando nós cantamos no Salmo. Misericórdia ao Senhor porque pecamos. Porque Jesus vai olhar para sua atitude de ódio, de vingança, de falta de perdão e vai dizer: eu posso te perdoar mesmo? Você está me imitando? Você está perdoando o outro? Você está cuidando? Ao menos está dobrando teu joelho para rezar pelo teu inimigo? Jesus nos pede para sermos diferentes do mundo, meus irmãos. Mas para isso, para eu ser diferente, eu preciso primeiro olhar para Deus. Volto ao que eu dizia no início. Olhe para o Senhor e veja o que Ele fez por nós. Depois se arrependa de coração dizendo: Senhor, eu realmente estou longe de Ti. Sou diferente de Ti. E depois comece a agir como Ele agiu. Comece... Eu sempre gosto, quer entender como é fazer isso? Escute a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou. É amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, sonhar como Jesus sonhou, abraçar como Jesus abraçou. É imitar a Jesus. Na misericórdia, no perdão, no amor, na dedicação da sua vida a fazer o bem. É exatamente o que nós estamos vivenciando nesse trido. É olhar para o coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É olhar para o coração misericordioso deste Deus, que aponta para os sentimentos dele, que aponta para as atitudes dele. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração. Porque Ele perdoa, porque Ele ama, porque Ele uma vida nova, um sentimento novo, através do quê? Do Espírito Santo, que descerá sobre os seus, e os farão lembrar dos ensinamentos do Senhor, que colocará no coração daqueles os mesmos sentimentos do Senhor. Neste trido, com essas leituras, nós precisamos agir de modo misericordioso, como misericordioso é o coração de Jesus. Nós precisamos amar os inimigos como Jesus nos amou, porque constantemente nos tornamos inimigos de Deus quando optamos pelo pecado. Por isso precisamos olhar para Jesus e perceber o que Ele faz conosco.
O parâmetro de julgamento de ação do cristão é o coração de Jesus Cristo. Por que eu devo amar quem me castiga, quem me calunia, quem me trai? Porque Jesus te ama também, filho. Uma vez, aconselhando uma senhora na paróquia, ela falava: padre, não tem nenhum pecado cabeludo, não tem nenhum pecado grave, mas eu não consigo perdoar fulano que fez isso, isso e isso. Eu falei: você tem um pecado então muito grave, porque Jesus te perdoa, filho. Ela não entendia. Jesus não falou para perdoar os inimigos? Mas não entendi por que a comparação, eu tenho que perdoar o outro porque Jesus me perdoou. Eu falei: porque você é inimiga de Deus. Você não quer o perdão de Deus? Sim, padre. Então começa perdoando o irmão, porque Deus já está te perdoando. O parâmetro de ação do cristão é Jesus Cristo. Eu gosto de dizer também, que você pode dizer: mas ele é Jesus, ele é Deus. Então vamos colocar Nossa Senhora aqui também. Apesar que eu poderia dizer que Jesus é 100% homem, com cada um de nós. Vamos colocar Nossa Senhora, que continua intercedendo pelos filhos que mais machucam os filhos dela. Olhemos para o Imaculado Coração de Maria, que viu as pessoas crucificando seu filho. Durante 2000 anos de história da igreja, ela continua vendo cada um de nós apertarmos mais o prego nas mãos de Cristo, em cada missa. Quantas vezes nós participamos de forma errada nas missas? Quantas vezes nós continuamos não cuidando do outro? Quantas vezes nós continuamos pecando? E quantas foram as aparições de Maria Santíssima nos chamando à mudança de vida? Porque é a mamãe que continua amando. Temos um humano, temos o humano e divino, Jesus e Maria, que nos ensina que temos que olhar para Deus para amarmos o inimigo e seguirmos em frente rumo ao céu. Quem não ama o inimigo, quem não concede o perdão, quem não ama como Jesus amou, não entrará no reino dos céus. Portanto, se queremos ter uma vida nova, se queremos ser livres de tudo aquilo que nos amarra, é justo e se faz todo necessário amar o outro, como Jesus nos amou. Aproveite esse tríduo para fazer esse propósito. Aproveite essa missa para fazer esse pedido. Jesus, me ensine a amar como tu mesmo amas. Dá-me um coração como o teu, Senhor. Dá-me um coração como o teu, ó Mestre. Dá-me um coração como o teu, Senhor. Peça isso para Jesus. Dá-me um coração como o teu. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.